Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, vamos tecer algumas palavras sobre o Evangelho de hoje. O Evangelho de uma vastidão enorme em temas. Há uma quantidade de temas que se pode falar sobre este Evangelho. Eu vou concentrar apenas numa única frase que Cristo diz: que sejam todos um, como nós, Pai, somos um. Vou concentrar apenas nesta frase de Cristo. Em primeiro lugar, em que contexto é que Cristo faz aquilo que se chama a oração sacerdotal, que é a oração que Cristo faz a seu Pai, por intenção dos apóstolos e por intenção de todos nós. O contexto é este: Cristo está já no jardim de Getsemane, no Monte das Oliveiras, a poucas horas de passar pela sua paixão e pela sua morte. É este o contexto. E o que é que o Senhor faz? Chega ali diante dos apóstolos e lamenta-se da sua sorte, queixa-se da situação em que está e aquilo que vai passar. Não, o Senhor não faz isso. Aquilo que o Senhor faz é orar por todos nós. E isto é realmente o contexto desta oração, que é chamada, como disse, a oração sacerdotal. O Senhor diz que todos sejam um, assim como nós, Pai, somos um. Nós sabemos que a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as três pessoas divinas, têm cada uma a sua forma de expressão. Então nós temos que pensar que em Deus temos três pensamentos, três formas três vontades, três consciências. Não, isto é completamente errado. Em Deus há unidade em tudo. Há um só pensamento divino, partilhado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, uma só vontade divina, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma só consciência e várias outras características que nós podemos pensar e que são atribuídas a Deus. Então, a este tipo de unidade que existe ao interior da Santíssima Trindade, das três pessoas divinas, que o Senhor nosso Deus e Salvador Jesus Cristo nos convida a nós a vivermos. E nós sabemos, por exemplo, de alguns aspectos, como no caso em que está narrado nos Atos dos Apóstolos, em que a primeira comunidade que existiu depois da partida do Senhor era uma comunidade de facto unida, e os fiéis vinham e traziam os bens e punham-nos à disposição de quem os administrava em favor de toda a comunidade, daqueles que mais necessitavam. Temos um exemplo de unidade vivido já neste espírito que o Senhor convida com estas palavras de unidade entre nós. Infelizmente temos também outros episódios que surgem, que são exatamente o oposto, que é como acontece com as heresias que vão começando a aparecer, já a partir dos primeiros séculos. O que é que são heresias? São pensamentos que as pessoas têm inspiradas pelo demónio e que vão opor-se, são antagónicos ao ensinamento da Igreja. Portanto, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dizer que a Santíssima Trindade são 4 pessoas. Portanto, isto é uma heresia grosseira. É claro que até o próprio termo está em contradição com serem 4 pessoas, mas é apenas um exemplo, só para ter uma ideia da quantidade imensa, infelizmente, que existiu de heresias e que, infelizmente, também continua a existir. Por exemplo, o arianismo, que foi a primeira heresia condenada no primeiro concílio ecuménico, no ano 325, foi condenada, foi novamente confirmada a sua condenação noutros concílios que se seguiram e ainda hoje, infelizmente, continua a existir. Portanto, o demónio está sempre atento e tudo aquilo que seja para nos desviar do caminho de Deus, como, por exemplo, doutrinas falsas, ele aproveita e faz isso, tenta semear nos nossos corações de forma a que as pessoas também sejam veículos dessas mentiras que, de facto, nos afastam de Deus. Alguém que proclama uma heresia está a proclamar-se como inimigo de Deus. E não só as heresias, como tudo aquilo que seja motivo de divisão, são
coisas que infelizmente se foram infiltrando na nossa sociedade e nós encontramos a par e passo pessoas que estão no caos, elas próprias, não sabem por onde andam nem o que fazem, no convívio familiar, famílias que são destruídas, entre pessoas que trabalham na mesma profissão, amigos, em vários tipos de relacionamento que nós temos entre nós, em que não conseguimos que haja uma compreensão, uma unidade entre todos. Então é neste sentido, um sentido amplo, começando por cada um de nós, em função dos nossos mais próximos, estabelecemos essa unidade, essa paz em cada um daqueles com quem nós vivemos no dia-a-dia, e começa por aí, até chegarmos às guerras que infelizmente pululam pelo mundo inteiro. Atualmente são cerca de 30 e tal guerras que existem, além daquelas duas que se fala mais na Terra Santa, e também na Terra Santa, com o Irão e com a Rússia e a Ucrânia. Portanto, além destas mais conhecidas, continua a haver dezenas de outras que vão continuando e continuam a semear o caos, a miséria entre os povos que sofrem estas guerras. Então é neste sentido também que o Senhor fala dessa unidade. Esta unidade, de facto, até do ponto de vista da Igreja, pode ser posta em causa. Por exemplo, um movimento que existe já praticamente do princípio do século XX, o movimento ecuménico, também diz que nós devemos ser unidos, que todos sejam um, fazendo apelo, aliás, a esta mesma expressão de Cristo, que todos sejam um. Então, se que todos sejam um, com certeza que será bom, será excelente, que todos os cristãos se unam, que outras religiões também tenham o mesmo espírito de unidade, de amor entre todos, e que isso aconteça entre nós. E o que é que nós podemos dizer sobre isso? Com certeza que sim. Com certeza que é bom que nós aprendamos a ter o mesmo pensamento, a ter o mesmo amor e viver de forma harmoniosa entre todos. Só que, infelizmente, não é da forma como está a ser posto em prática este movimento ecuménico. Ou seja, as pessoas, cada uma tem o seu pensamento, cada forma de expressão religiosa faz as coisas à sua maneira, tem um Cristo ou um Deus também à sua medida, e é naquilo que se chama um caldeirão, uma panela, onde se mistura todo o tipo de ingredientes e em que querem que haja uma unidade dessa forma. Essa unidade não pode ser possível, porque, como também escreveu o nosso primeiro metropolita Gabriel, esta unidade entre todos pressupõe duas colunas importantes, como duas pernas para andarmos. Uma é, de facto, o amor, devemos ser irmãos no amor, aí não há dúvida nenhuma sobre isso, mas há outra perna que é tão importante como a primeira, que é a verdade. Como é que pode haver unidade se as pessoas proclamam fés diferentes? Fés em que há aspectos que são opostos um do outro. Onde é que está a verdade? Onde é que está aquilo que o próprio Cristo ensina e que Ele próprio se define a si mesmo como caminho, verdade e vida? Onde é que está Cristo aqui quando alguém afirma sobre a mesma doutrina, os mesmos pontos de fé, afirmam uma coisa e o seu contrário? Será que isso é possível? É claro que não. É claro que não é possível haver união onde existem uma coisa é branca, outra é preta, é luz ou é trevas. Não é possível. São coisas completamente antagónicas. Então, quando assim acontece, nós não podemos simplesmente embarcar em intenções, até nós acreditamos que quem está por trás dessas intenções, de movimentos ecuménicos e outros movimentos como esse,
terá certamente boas intenções, mas como o ditado também diz, boas intenções está o inferno cheio, ou seja, não bastam as intenções, é necessário que nós nos apeguemos ao Deus de verdade, ao próprio Senhor Jesus Cristo, que seja segundo aquilo que Ele diz e não segundo aquilo que cada um lhe passa pela cabeça. Um Cristo e um Deus à medida de cada um. Não, isso não pode ser. E é assim que infelizmente vemos. Vão surgindo cada vez mais seitas, são milhares que existem atualmente, e onde tudo é possível e onde é de facto um Deus à medida de cada um. Uma pessoa inventa uma seita e pronto, e começa por aí. Não pode ser, nós não podemos conformar a este tipo de atitudes, a este tipo de posicionamentos que põem em causa o próprio Deus e que põem em causa tudo aquilo que foi transmitido por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o Cristo que nos ensina, por exemplo, amar a Deus a todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, que nós vamos permitir que a dissensão, que a discórdia, que tudo aquilo que nos afasta uns dos outros venha opor-se a este mandamento do Senhor, de nos amarmos uns aos outros e também de sermos unidos, e sermos unidos uns aos outros, no mesmo pensamento, mesma forma de estarmos, de não queremos cada um distinguir-se, mas de uma forma que seja separada, que seja afastada daquilo que é o ensinamento da Igreja. Se isso acontecer, de facto, nós não estaremos a cumprir o mandamento, o convite que nosso Senhor Jesus Cristo nos faz. Então fica aqui como chamada de atenção para cada um de nós, começando por mim, que nós devemos ter atenção. Nem sempre aquilo que nos aparece numa bandeja de prata, movimentos que são trazidos a nós e que nos convidam para esta e outra forma de associação e de participarmos, devemos ter cuidado, ter atenção. Será que é isto que Cristo nos convida a viver? Mesmo apesar de ser com uma aparência de fraternidade, sermos todos irmãos, mas irmãos em quê? Isso importa nós também nos questionarmos. Se não for no mesmo Espírito de Cristo, com a inspiração do Espírito Santo e com a vontade de Deus Pai, de certeza que nós não estamos no caminho certo, não estamos no local certo para encontrar essa unidade. Nós que somos cristãos, vivemos o cristianismo que nos foi dado através do nosso Senhor Jesus Cristo e depois propagado pelos apóstolos até chegar aos nossos dias, estamos a vivê-lo como se não fôssemos cristãos, verdadeiros cristãos. Então, devemos ter atenção a isso, não nos deixarmos levar por propaganda. Essa propaganda existe não apenas política, comercial e nos todos os planos da sociedade, como também a nível religioso. Não nos deixarmos levar por isso e, pelo contrário, pugnarmos pela pureza da fé, pela pureza de vida e de sermos, de facto, bons exemplos enquanto cristãos e pormos em prática no dia-a-dia aquilo que Cristo nos convida a viver. E se desta forma fizermos, seremos dignos de estar um dia no reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelos séculos dos séculos.